Saúde mental e física. Coisas que são inseparáveis. A gente ter uma boa saúde mental nos ajuda a ter uma boa saúde física. A gente ter uma boa saúde física nos ajuda a ter uma boa saúde mental, certo? A gente sempre comenta aqui no Blá Blá que existem 3 pilares para que a gente tenha uma boa saúde mental e uma boa saúde física. Esses 3 pilares são exercícios regulares. E quando a gente fala de exercícios regulares, nós estamos falando de exercício todos os dias, se for possível, mas pelo menos 5 vezes por semana e sempre exercícios de alta intensidade. Emílio, o que quer dizer, o que você quer dizer com exercício de alta intensidade? Exercício de alta intensidade é aquele exercício que acelera o seu coração, que faz seu coração bater a pelo menos de 75 a 80% da frequência máxima que você consegue alcançar. Pô, Emílio, eu sou sedentário, sou pesadão, tal. Qual que é o exercício? Tem que entrar no CrossFit? Tem que ficar me pendurando e me balançando para tudo quanto é lado, jogando bola para cima? Não. Você tem que fazer aquilo que o seu corpo consegue fazer. Então, pô, Emílio, eu sou muito sedentário, não faço exercício há muito tempo, eu faço uma caminhada e já fico ofegante. Tá bom, então você deve fazer caminhadas. Uma coisa que a gente tem que entender em relação ao exercício é que o nosso corpo ele vai se adaptar muito rápido. Então, daqui a 3 semanas que você estiver fazendo caminhada, você não vai conseguir mais atingir o nível de intensidade que você precisa para melhorar o seu sistema cardiorrespiratório e, consequentemente, a saúde, fazendo apenas caminhadas. Então, você precisa sempre estar elevando esse estímulo. Ah, mas eu não quero virar atleta. Não, você não precisa virar atleta. E você pode fazer aquela atividade física que você gosta. Eu gosto de jogar futebol? Tá bom, pode jogar futebol. Mas vai devagar. Porque daí a gente vai querer começar a fazer exercício do nada e o nosso sistema cardiorrespiratório não está pronto. Respeite os limites do seu corpo. Pô, o Márcio, que assiste a gente aqui, meu melhor amigo. Pô, o cara tá lá, faz exercício todo dia há 10 anos. Um exercício leve não muda a frequência cardíaca dele, é praticamente, do ponto de vista de saúde, é claro, não fazer. Então ele precisa ficar ofegante, ele precisa transpirar, fazer exercício é fazer exercício, tá bom? Então respeite o seu corpo. Segundo recado, segunda coisa para manter a saúde do seu corpo plena. Segunda coisa é comer bem. Comer saudável. Comer saudável tem um segredo, tá? Um segredo, que é não comer ultraprocessados. Então, antes da discussão se você deve ou não comer mais ou menos carne, se você deve ou não comer mais ou menos vegetal, fibras, o que você deve ter na sua dieta, a primeira dica é não coma ou diminua demais a quantidade de ultraprocessados que você come, tá? Aqueles aqueles alimentos que são extremamente industrializados te fazem mal. Pô, Emílio, mas de vez em quando... Não, a gente já teve essa conversa aqui no Blá Blá. O problema é sempre intensidade e frequência. Então, eu como muito ultraprocessado todos os dias da minha semana, eu vou ter a minha saúde debilitada por isso. Uma vez por mês eu como ultraprocessado, o efeito disso tende a ser muito menor. Então, tenha uma dieta saudável. Nada do que eu estou falando é fácil de se fazer nesse mundo capitalista bizarro que a gente vive, nesse capitalismo tardio em que a gente trabalha 15 horas por dia para conseguir manter o mínimo de padrão de vida e a maioria das pessoas não consegue. Mas esse fator é importante. E o terceiro, que é o que nós vamos falar hoje, que é durma bem. Tá? Dormir bem também é variável, mas para um adulto médio, para a média da população, dormir bem quer dizer dormir 8 horas por noite. Pô, Emílio, mas, cara, eu não durmo 8 horas por noite. Eu, por exemplo, fico extremamente satisfeito, meu corpo fica satisfeito quando eu durmo 7 horas. Mas eu sei que quando eu durmo menos do que 7 horas, eu fico muito cansado, tá? Outro recado importante é não existe recuperar o sono perdido. Então, dormir 4 horas por noite para no final de semana dormir 15 não compensa os dias que você dormiu pouco, tá? Em relação a... O Antônio escreveu, sugestão, ciência suja, comer bem é caro, o que a indústria tem a ver com isso? Só respondendo ao Antônio, escutem o Ciência Suja e a indústria tem tudo a ver com isso, como ele sabe, tá? Dormir bem, então, é fundamental. Só que, de novo, em biologia, essas coisas são variáveis. Então, tem gente que precisa dormir 7 horas, tem gente que precisa dormir 9 horas.
Há um tempo surgiu uma corrente, surgiu uma. Deixa eu pegar a pergunta da Crown aqui. Se a pessoa dorme pelo menos 8 horas por noite, mas no horário do dia isso é sem. Calma aí. Ah, não, ó, essa é uma pergunta bem legal. Se a pessoa dorme pelo menos 8 horas por noite, mas no horário do dia, ou seja, invertido, isso é tão bom quanto ou dormir à noite é sempre melhor? O que os estudos dizem é que a média, e aqui é uma característica da ciência, tá? Não é uma característica do indivíduo. Por isso que fazer ciência não é algo tão fácil. É que para a maioria das pessoas, dormir à noite é mais fácil. E, consequentemente, melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para a maioria das pessoas, quando elas tentam dormir de dia, a qualidade do sono, mesmo que sejam 8 horas, ela é afetada por alguns fatores. Os principais fatores são luminosidade, então a quantidade de luz que está chegando ali, o seu cérebro entende isso como um estímulo para você ficar acordado, e temperatura. Os dias tendem a ser mais quentes do que as noites, e aí o seu corpo também tem esse estímulo de tentar ficar acordado. Dito isso, existem pessoas que dormem de dia. Então é esperado que na média, nessa variação da população, tem pessoas que são mais produtivas, que o ciclo circadiano dela está diferente e ela consegue dormir bem de dia. Então, sua pergunta não tem uma resposta fácil. Para a maioria das pessoas, o sono é pior à noite, é pior de dia do que ele seria de noite. Mas, se funciona para você, tudo bem. Uma coisa que se fala bastante, Kroll, tem vários estudos que mostram, é que trocar o horário de dormir é sempre ruim. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pessoas que trabalham à noite, e aí a maioria dos trabalhos são com pessoas que fazem turno. É que a troca do turno é sempre ruim. O seu corpo ele nunca se acostuma a essa troca. Então o que vai acontecer? Por exemplo, 2 dias eu trabalho à noite e 2 dias eu trabalho de dia. Eu trabalho 2, folgo 3, trabalho 2, folgo 3 e assim por diante. E aí eu vou trocando o horário. Essa troca de horário é sempre ruim, tá? Então, se você dorme de dia, sempre durma de dia. Se você dorme de noite, sempre durma à noite. É o que a ciência diz que é mais saudável e que dá mais resultado para o seu corpo. O Pode Digitar perguntou, daí o jet lag? Daí o jet lag. Quando você troca de fuso, o seu cérebro dá uma tiltada e aí você vai dormir mal por muito tempo. E os trabalhos mostram, Pode Digitar, que o jet lag demora muito tempo para você conseguir se recuperar. Então, que o seu corpo sofre demais. Essa é uma das críticas, por exemplo, que se fazem ao horário de verão, a mudança do horário de verão, apesar isso ser muito mais pontual do que um jet lag de 5 horas quando você vai para a Europa, ou de 12 horas quando você vai para o Oriente em relação ao Brasil, tá? O Tá Tudo Bem escreveu, controladores de tráfego aéreo que trabalham em escalas que cobrem as 24 horas por dia. Isso não é saudável para o corpo e também não é saudável para quem está sendo controlado por esses controladores de voo, porque as capacidades cognitivas dos seres humanos elas vão diminuindo e dos outros animais também vão diminuindo a partir do que a gente chama de privação de sono.